E vimos ali em Ageu que as pessoas estavam dando desculpas para não serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Alguns estavam fechando os olhos para a obra de Deus. Isso estava trazendo um prejuízo para a obra de Deus, estava trazendo também um prejuízo para as próprias pessoas, porque Deus não estava abençoando a nação por causa da aliança. Então Deus chama o povo a voltar a dizimar e a ofertar, e o motivo que Deus dá para que o povo volte a dizimar e ofertar é a glória dele. Por causa da glória dele, o povo deveria dizimar e ofertar. E quando o povo ali, movido pelo Espírito Santo, começou a dizimar e ofertar, aconteceu um avivamento. Então nós vimos semana passada que o avivamento também tem relação com a entrega de dízimos e ofertas. Abra a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12. A partir do versículo 41 nós vamos ler. Marcos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 41. Todos acharam? Então vamos lá, Marcos capítulo 12, versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença. E, Pai, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para sermos trabalhados por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Estamos aqui para que o Senhor fale aos nossos corações. E pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que nos guie a toda a verdade, para a glória do Senhor. Repreende, Senhor, o inimigo, repreende o diabo que procura roubar a palavra, que procura contradizer as Escrituras. Que o inimigo seja repreendido, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra, da Tua vontade, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para a história dessa viúva pobre, e a palavra no grego que diz pobre, pode muito bem ser traduzida por muito pobre. Então essa mulher, além de viúva, era muito pobre, e o texto diz que ela deu tudo o que ela possuía, todo o seu sustento, ou seja, tudo aquilo que ela tinha, e tudo aquilo que ela contava para a sua subsistência, ela deu como oferta naquele dia. E essa imagem, a imagem que nos vem à mente, a imagem dessa viúva pobre se dirigindo até o gasofilácio para entregar ali tudo que ela possuía, essa de fato é uma imagem que nos é impactante, uma imagem que nos é impactante. E a atitude dessa mulher, a atitude dessa viúva pobre, chama a nossa atenção, por ser ímpar. Ela deu tudo o que possuía. E algumas perguntas nos vêm à mente.
Se ela deu tudo o que ela possuía, como ela ficou depois? Se ela deu todo o seu sustento, como ela se alimentou depois? Como ela se alimentou naquele dia? A atitude dessa mulher ímpar, incomum, como nós vamos ver nessa noite, nos ensina alguns princípios e nos chama a uma tomada de posição. Nos desafia a um cristianismo mais elevado. Eu separei aqui alguns pontos para trabalhar com os irmãos nesse texto. E a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse, ou que nós queremos ressaltar aqui do texto, a primeira coisa é que o nosso compromisso é com Deus e não com os espectadores. O nosso compromisso de dízimos e ofertas é com Deus e não com os espectadores. Veja ali o texto, o versículo de número 41, veja com bastante atenção e imagine a cena. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam ali grandes quantias. No templo, na época de Jesus, o templo era dividido em várias partes, era dividido em vários átrios. Hoje o nosso templo ele é um grande salão. Mas naquela época não era assim, o templo era dividido em vários salões. E havia o salão chamado Salão das Mulheres. Nesse salão ficavam vários gasofilácios. Gasofilácio é o lugar onde nós depositamos o dinheiro das ofertas, o dinheiro dos dízimos. Os gasofilácios naquela época era como se eles eram como se fossem trombetas, eles eram arredondados e afunilavam. Então havia ali naquele lugar, no átrio das mulheres, vários desses gasofilácios. E todas as pessoas tinham acesso a esse salão, todas as pessoas tinham acesso a esse lugar. E quando alguém, obviamente, queria entregar algum dízimo, alguma oferta, ia até esse salão e entregava ali o dinheiro. Só que observe aqui um detalhe. Jesus estava diante do gasofilácio, diz ali o texto, e Jesus observava a maneira como as pessoas lançavam ali o dinheiro. Veja novamente o versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam ali grandes quantias. Então Jesus estava ali observando, Jesus estava olhando a maneira, a forma como as pessoas lançavam o dinheiro no gasofilácio. E como que funcionava naquela época? Naquela época funcionava dessa maneira: quando alguém ia entregar algum dinheiro, a pessoa chegava diante do gasofilácio, parava, então ela falava o valor bem alto para que todos ouvissem, e aí então depositava-se o dinheiro ali no gasofilácio. É por isso que Jesus sabia, lógico que Jesus é onisciente, mas é por isso que Jesus sabia a quantia que os ricos lançavam ali. Repare que o texto diz que os ricos depositavam ali grandes quantias. E isso não apenas Jesus sabia, mas os discípulos, todos que estavam ali, podiam saber quanto cada um dava. Porque as pessoas chegavam diante do gasofilácio e gritavam 1.000, 2.000, 500, e os ricos depositavam grandes quantias. Por que, meus irmãos, eles faziam isso? Essa era a prática da época. Haviam ali os espectadores. As pessoas ficavam na expectativa. Quando alguém se aproximava do gasofilácio, os demais ficavam na expectativa. Quanto ele vai ofertar? Quanto ele vai entregar? E, infelizmente, muitas igrejas ainda hoje mantêm essa prática. A nossa igreja, a oferta
ela é velada, mas muitas igrejas ainda hoje mantêm essa prática. É publicado quanto dinheiro as pessoas ofertam, quanto dinheiro as pessoas entregam. E muitas pessoas são valorizadas pelo valor que dão. Então, o compromisso de muitos não é com Deus, o compromisso de muitos é com os espectadores. Agora, a Bíblia vai nos ensinar que o nosso compromisso não é com os espectadores, o nosso compromisso é com Deus. Amém, queridos? O nosso compromisso de entrega de dízimos e ofertas, o nosso compromisso não é com os espectadores. Aliás, as pessoas não deveriam ficar olhando, nós não deveríamos ficar olhando quem se dirige ao gasofilácio. O nosso compromisso é com Deus. Quando nós nos dirigimos até o gasofilácio, nós devemos ir com o coração sincero, na busca pela glorificação de Deus, tendo como consciência o nosso compromisso com Deus. Então, aquela viúva pobre, quando ela se aproxima do gasofilácio, o compromisso dela é com Deus. E a segunda coisa que nós temos que ressaltar é que Deus não está preocupado com o valor que entregamos, mas Deus está preocupado com a nossa fidelidade a Ele. Porque imagine só, as pessoas ali, elas gritavam o valor que estavam entregando. E aquela viúva pobre, quando ela se aproximou do gasofilácio, imagine ela gritando o valor. As moedas que ela entregou ali, as 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante, não se sabe ao certo quanto valiam aquelas moedas, mas eram as moedas de menor valor na época. Eram moedas que talvez hoje dariam para comprar um pão com mortandela, para se alimentar. Então aquela mulher, quando ela se aproxima do gasofilácio, ela não está preocupada com os espectadores, ela não está preocupada de ser censurada. A preocupação daquela mulher é simplesmente ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então a nossa preocupação, quando nos aproximamos da presença de Deus para entregar-lhe dízimos e ofertas, a nossa preocupação deve ser em sermos fiéis a Deus. Meus irmãos, Deus não está preocupado se a gente dá muito ou se a gente dá pouco. Deus está preocupado, Deus está olhando para nós, vendo se nós somos fiéis de fato. Se nós damos proporcionalmente e fielmente, esse é o olhar de Deus para nós. Para aquela mulher Deus havia dado tão pouco. Deus havia dado pouco àquela mulher. Tudo que ela possuía vinha de Deus. E tudo que ela possuía eram aquelas pequenas moedas. Como Deus havia dado pouco a ela pouco podia voltar para Deus. Mas ela voltou para Deus com fidelidade diante daquilo que Deus havia proporcionado para ela. Então, 2 coisas nós notamos aqui. A primeira coisa é que o nosso compromisso é com Deus e não com os espectadores. A segunda coisa é que Deus não está preocupado com o valor, e sim com a nossa fidelidade para com Ele. A terceira coisa, meus irmãos, é que é muito mais fácil para o pobre do que para o rico se desprender do que tem. Isso não é falácia, isso a própria vida nos ensina, isso a própria Escritura também nos ensina. Essa viúva pobre, ela conseguiu ser fiel a Deus no pouco que ela tinha. Tudo que ela tinha era aquelas moedas, e ela conseguiu ser fiel a Deus no pouco.
Mas os ricos, no muito, não conseguem ser fiéis a Deus, porque é difícil para o rico se desprender daquilo que tem. E é por isso que nós lemos no início do culto a história do jovem rico. O jovem rico, ele se aproximou de Jesus com bajulações. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, olhando para o coração daquele jovem, disse: você observa os mandamentos? Ele disse: Senhor, tenho observado tudo desde a minha infância. Jesus disse àquele jovem: uma coisa te falta, vende o que você tem, dá aos pobres. E aí então na sequência Jesus se reúne com os seus discípulos e diz: quão dificilmente entrarão no céu aqueles que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E Jesus insiste com os seus discípulos: quão dificilmente entrarão nos céus os que têm riquezas, porque os que têm riquezas geralmente se apegam às riquezas, eles confiam nas riquezas como a fonte do seu sustento. E aí está o pecado que domina o coração daqueles que são ricos. Mas aquela mulher pobre, da sua pobreza, conseguiu ser fiel a Deus em tudo aquilo que o Espírito Santo a moveu para que ela fosse fiel. Nós precisamos, irmãos, notar isso, porque a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E muitas vezes a confiança de que o nosso sustento está no dinheiro que temos, muitas vezes essa confiança domina o nosso coração, e é nisso que consiste o pecado. Uma outra coisa que vemos no texto, meus irmãos, é que muitas pessoas parecem ser contra o dízimo, e elas dizem que o dízimo não é coisa do Novo Testamento, é coisa do Antigo Testamento. Quando Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, foi bem claro em dizer que o dízimo que era no Antigo Testamento é também no Novo Testamento. Jesus, ele não abole a prática do dízimo, porque essa é a prática que sustenta a igreja. Mas para aqueles que ainda insistem que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, essa mulher, ela não deu apenas o dízimo, mas ela deu o que possuía, ela deu todo o seu sustento. É lógico que nós reconhecemos que a atitude dessa mulher é incomum, e a atitude dessa mulher também não é um mandamento. Deus não diz para nós que devemos dar tudo que possuímos, não é um mandamento isso. Mas a atitude dessa mulher nos chama a pensarmos na nossa relação com o dinheiro. Porque em uma sociedade consumista como a nossa, onde nós nos apegamos àquilo que temos, e os irmãos hão de convir comigo, porque um indivíduo tem 10 blusas, mas não consegue se desfazer de uma. E há tempos atrás eu fui num retiro de pastores. E estava calor quando nós fomos para o retiro, mas quando nós chegamos no retiro, meus irmãos, fez um frio. E eu tinha lá 2 blusas. E eu vi que a maioria de nós ali tinha mais de uma blusa, mas tinha um pastor que não tinha uma blusa. E ele estava com frio. E como foi difícil eu me desprender de uma blusa e dar para ele. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração: você tem 2 blusas, ele não tem nenhuma, dê uma para ele. E eu fui movido por Deus a dar uma blusa. Mas eu percebi ali como os nossos corações são arraigados às coisas. Nós temos tantas coisas, não conseguimos nos desfazer. As mulheres têm 50 pares de sapato, mas não conseguem se desfazer de um. Há pessoas que não têm um par de sapato. Para agirmos como essa mulher agiu, darmos o que possuímos, parece inconcebível, não entra na nossa mente. A atitude dessa mulher é ímpar, ela deu tudo que possuía. O que se passa em nossos corações é que
nós não vamos dar o que possuímos. Mas se Jesus pedir o que possuímos, a atitude dessa mulher nos ensina que quando o Espírito Santo nos move, não agimos por medida. Essa é a verdade. Para aqueles que questionam se o dízimo é prática do Novo Testamento, e é prática do Novo Testamento, como Jesus ensina em Mateus capítulo 23. O que nós respondemos é que quando o Espírito Santo age em nossos corações, quando nós somos movidos pelo Espírito, nós não agimos por medida, porque essa mulher, ela não agiu por medida. Ela poderia ter pensado, eu tenho 2 moedinhas, vou dar uma, dei 50%. Não. Ela, movida pelo Espírito Santo, não agiu por medida, ela deu tudo o que possuía. Nós notamos isso. Uma outra coisa, meus irmãos, que notamos, uma quinta coisa, é que o exemplo da viúva pobre, da viúva muito pobre, é usado por falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, para saquear o povo mais humilde. Infelizmente, há igrejas que pegam esse texto e dizem assim, estão vendo? A mulher deu tudo que possuía, você tem que dar tudo que você possui. Infelizmente, muitas igrejas ensinam isso e usam esse texto para saquear as pessoas. Tem uma igreja aí, que eu não vou falar o nome, mas você vai se ligar. Ela tem um dia aí que as pessoas têm que dar tudo que possuem para a igreja. É um dia aí do queima, né? Você tem que dar o que é o seu melhor, você tem que dar tudo que você possui. E muitas pessoas dão tudo o que possuem mesmo para a igreja. Não é isso que o texto está ensinando. E muitos pastores presbiterianos, e eu mesmo, muitas vezes nós temos receio de pregar nesse texto, para não sermos confundidos com essas igrejas. O texto não está nos ensinando a darmos tudo o que possuímos, mas há algo que o texto nos ensina, e esse é o meu último ponto. O exemplo da viúva era condizente com a sua fé e com a sua visão de mundo. É isso que o texto nos ensina. Meus irmãos, nós que somos cristãos, nós não vivemos por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, nem por aquilo que temos. Nós vivemos pela fé. É isso que diz as Escrituras, tanto em Abacuque quanto Paulo também vai dizer, o justo viverá pela sua fé. Nós vivemos pela nossa fé. Agora, a nossa fé, ela vai se revelar verdadeira conforme a nossa visão de mundo. A fé da mulher a moveu a ser fiel em seu compromisso com Deus nos dízimos e nas ofertas. Por que aquela mulher deu dízimos e ofertas naquele dia? Porque ela foi movida por fé, foi movida pelo Espírito Santo. E a visão daquela mulher de que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas, inclusive da sua vida, fez com que ela entregasse nas mãos de Deus naquele dia tudo o que ela possuía. Porque aquela mulher acreditava que o seu sustento não vinha do dinheiro, ela acreditava que o seu sustento vinha primeiramente das mãos de Deus. Para concluir, eu gostaria de usar, gostaria de trazer 4 imagens que o texto nos traz. Essa história, ela faz fluir a nossa imaginação. E eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo, ou pela ação do Espírito Santo, imaginasse comigo algumas cenas.
deixasse que o Espírito Santo trouxesse, ou deixe o Espírito Santo trazer à sua mente algumas cenas, algumas imagens. A primeira imagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, trouxe à minha mente enquanto eu meditava nesse texto, é a imagem de Jesus ao lado do gasofilácio. Você consegue imaginar isso? Os gasofilácios e Jesus ali ao lado do gasofilácio. Jesus estava observando como as pessoas entregavam ali as ofertas. A imagem de Jesus ao lado do gasofilácio. Isso significa que Jesus aprova a entrega de dízimos e ofertas como parte do culto, sendo Ele Deus. Se nós cremos que Jesus Cristo é Deus que se fez carne, Ele estava ali ao lado do gasofilácio. As pessoas estavam entregando dízimos e ofertas para Deus, e Ele era Deus, Ele estava ali, Ele estava aprovando aquilo como sendo parte do culto, aquele momento como sendo parte do culto. Então, meus irmãos, é por isso que nós temos todo o culto, entrega de dízimos e ofertas. E nós cremos que Deus recebe os nossos dízimos, Ele recebe as nossas ofertas como parte do culto. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem é a dos ricos, entregando grandes somas de dinheiro. E Jesus estava observando ali. Ao que nos parece, esses ricos que estavam entregando grandes somas de dinheiro, eles faziam isso para se aparecer. É claro, não estamos julgando aqui a atitude de todos, os ricos ali. Mas muitos certamente davam grandes quantias porque queriam que os outros vissem que eles estavam entregando grandes quantias. Agora, meus irmãos, Deus julga a intenção do nosso coração quando entregamos a Ele dízimos e ofertas. Ouça isso, Deus ele não vê tanto valor, mas Deus não vê tanto valor que entregamos, mas Deus ele vê a intenção do nosso coração quando entregamos. E ao que nos parece, Jesus censura a atitude daqueles ricos que entregavam grandes quantias, não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Infelizmente, eu fui em um culto uma vez, de uma igreja até considerada idônea pela IPB, mas na hora do momento do dízimo e da oferta, o pastor dizia: quem quer entregar aqui 2.000, 3.000, se levante. E as pessoas se levantavam. E ele dizia: aplaudam essas pessoas. Era mais ou menos o que estava acontecendo ali na época de Jesus. Essas atitudes serão julgadas pelo próprio Deus. Uma terceira imagem é a da viúva pobre, da viúva muito pobre, dando tudo o que possuía. Imagine a viúva pobre se aproximando do gasofilácio e dizendo o valor, talvez hoje R$5. Os ricos davam ali grandes quantias, e aquela mulher se aproximou do gasofilácio e disse, trazendo para o nosso contexto de hoje, R$5. Certamente muitos desprezaram a oferta daquela mulher. As viúvas eram desprezadas, os pobres eram desprezados, as pequenas ofertas eram, e ainda hoje por muitos líderes religiosos são desprezadas. Mas Jesus não desprezou a oferta daquela mulher. Jesus recebeu a oferta daquela mulher. Jesus exaltou a oferta daquela mulher. Jesus julgou a intenção do coração daquela mulher, que era glorificar a Deus. Isso, meus irmãos, é magnífico. Jesus olha para o nosso coração quando nos aproximamos do gasofilácio. E por fim, uma última imagem,
E essa imagem é a que mais toca o meu coração. A imagem da viúva saindo, após entregar ali tudo que ela possuía. Você consegue imaginar isso? A viúva saindo sem nada, viúva, muito pobre, saindo com os bolsos vazios. Jesus disse que ela deu tudo o que ela possuía, todo o seu sustento. Quando nos vem à mente essa imagem, talvez alguém diga assim: tadinha da mulher, vai sem nada, coitada dela, o que é que ela vai comer hoje? Ela deu tudo o que possuía. Meus irmãos, essa mulher não é digna de pena, ela foi exaltada por Jesus. Aquela mulher que foi fiel para com Deus, a fidelidade de Deus, certamente a acompanhou quando ela saiu dali daquele lugar. Você crê nisso? A fidelidade de Deus, ela foi fiel para com Deus, mas a fidelidade de Deus acompanhou aquela mulher. Eu quero citar alguns textos, porque, meus irmãos, nós agimos conforme a nossa fé, e a resposta de Deus também vai ser conforme a nossa fé. E aquela mulher agiu por fé. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Eu tenho certeza, pelo contexto geral das Escrituras, que aquela mulher, ao sair dali, Deus abriu as janelas dos céus e derramou sobre ela bênção sem medida. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então aquela mulher certamente não ficou desamparada, certamente Deus providenciou para ela o sustento. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero ler com os irmãos um último texto, e quero que os irmãos abram a palavra de Deus nesse texto. Salmo capítulo 34. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, ou Salmo 34. E imagine esse texto sendo aplicado por Deus na vida daquela viúva pobre. Salmo capítulo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará.